Pomba as 15 disciplinas espirituais que ninguém pratica mais. A 16ª disciplina. O velho manuscrito, encontrado entre as páginas de um livro de orações esquecido no porão de um mosteiro abandonado, não estava assinado. As 15 disciplinas espirituais ali listadas: o silêncio antes da fala, a escuta sem julgamento, a gratidão pelos espinhos, a paciência com as próprias feridas, eram conhecidas apenas por aqueles que ainda buscavam o invisível. Mas era a nota rabiscada à margem, quase apagada pelo tempo, que intrigava. A 16ª não se escreve. Ela se vive quando as outras 15 falham. Irmão Thomas, o último monge da Ordem dos Suspirantes, fechou o livro com um suspiro que parecia carregar séculos. Ele sabia que aquelas palavras não eram um convite, mas um aviso. As disciplinas não eram degraus para se subir, mas abismos para se atravessar. E a 16ª, aquela que não tinha nome, era o vazio entre um passo e outro, o momento em que a fé se tornava mais fina que uma teia de aranha e o peso do mundo ameaçava rompê-la. Fora do mosteiro, a cidade de Vailís ardia em sua própria pressa. As pessoas já não olhavam para o céu à noite, nem sequer para as mãos umas das outras. Os templos haviam se tornado museus, e os deuses, personagens de histórias infantis. Mas havia aqueles que ainda sentiam a falta de algo, uma coceira na alma, um eco de um canto que ninguém mais entoava. E foi para eles que as 15 disciplinas começaram a circular, primeiro em murmúrios, depois em folhas amassadas passadas de mão em mão, até que um homem chamado Elias as reuniu em um livro. Elias não era santo. Era um relojoeiro, um homem de dedos precisos e coração descompassado. Havia perdido a filha, Liora, para uma febre que os médicos chamavam de inevitável e ele chamava de traição. Desde então, passava as noites desmontando relógios, buscando nas engrenagens uma explicação para o tempo que levava embriagado às coisas que amava. Foi numa dessas madrugadas que encontrou o manuscrito em meio aos pertences de um cliente falecido, um velho que morrera com um sorriso nos lábios e nenhuma palavra de despedida. As disciplinas o perseguiram. A primeira, acordar antes do sol e perguntar ao escuro o que ele esconde. Elias tentou. Acordou, sentou-se à janela, esperou. O escuro não respondeu, mas pela primeira vez em anos, ele não se sentiu sozinho no silêncio. A segunda, comer apenas o necessário, deixando sempre um pedaço no prato para a fome dos outros. Ele obedeceu, e no dia seguinte, uma criança deixou uma maçã na porta de sua oficina, sem bilhete, sem motivo. A terceira, caminhar até dói, para lembrar que o corpo é apenas um recipiente. À medida que praticava, as disciplinas revelavam suas armadilhas. A quarta, perdoar antes de ser ofendido, mas como perdoar um Deus que permitirá que Liora morresse? A quinta, dar sem esperar retorno, mas e se o que lhe tinha a oferecer era apenas dor? A sexta, olhar nos olhos de quem te odeia e ver tua própria sombra. Elias tremeu quando, ao fazer isso, reconheceu no ressentimento de um vizinho a mesma raiva que ele nutria contra o céu. Foi a 10ª disciplina que o quebrou: amar o que te destrói. Ele se ajoelhou no chão da oficina, cercado por relógios desmontados, e gritou. Não foram lágrimas, mas algo mais profundo, um som que veio de um lugar onde as palavras ainda não existiam. E então, no meio do caos de molas e rodas dentadas, viu a mão de Liora, pequena e pálida, estendida entre as engrenagens de um relógio que ele não se lembrava de ter consertado. O ponteiro dos segundos movia-se para trás. Elias soube, sem que ninguém lhe dissesse, que havia chegado à 16ª disciplina. Não era uma prática, mas um colapso. O momento em que todas as outras falhavam e restava apenas o ato de se deixar cair, confiante de que o vazio não era ausência, mas um tipo de sustento. Ele estendeu a mão e tocou a de Liora. O relógio parou. Na manhã seguinte, os moradores de Vailís acordaram com um som que não ouviam há décadas, o badalar dos sinos do mosteiro abandonado. Irmão Thomas não estava mais lá. Em seu lugar, sobre o altar poeirento, havia 15 relógios de parede, todos marcando horas diferentes, e um bilhete: a 16ª disciplina é a única que não pode ser ensinada. Mas pode ser reconhecida quando, finalmente, paramos de buscar. O vento que descia das montanhas trazia um cheiro de terra úmida e algo mais, um aroma metálico, como de ferro aquecido. Elias e Liora caminhavam em silêncio pela estrada de pedras que serpenteava até a borda da floresta de Vailís. Os galhos das árvores se entrelaçavam acima deles, formando um dossel tão denso que a luz do sol mal conseguia furar, caindo em lascas douradas sobre os ombros dos dois.
Ela carregava o relógio de irmão Thomas, o único que não estava no mosteiro. Seu mecanismo, antes presunçoso em sua precisão, agora emitia um tic-tac irregular, como se o tempo dentro dele tivesse se tornado um animal ferido, arrastando-se em círculos. Elias não perguntava. Sabia que algumas coisas só podiam ser ditas quando o silêncio já não as comportava. Chegaram à cabana do relojoeiro cego. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha o som de uma chave de fenda raspando contra metal. O velho estava sentado à sua bancada, as mãos trêmulas ajustando algo que Elias não conseguia ver. Quando entraram, ele não se virou, mas seus dedos pararam por um instante, como se o ar tivesse mudado de textura. Vocês trouxeram o que eu pedi? Sua voz era áspera, mas havia nela uma nota de algo que não era impaciência, e sim uma espécie de fome. Liora colocou o relógio sobre a mesa. O relojoeiro passou os dedos sobre o vidro rachado, depois pelo mostrador, onde os ponteiros se moviam em direções opostas. Ele sorriu, ou talvez fosse uma careta difícil dizer. Este aqui já sabe, murmurou. Já entendeu que o tempo não é uma linha, mas um círculo que se dobra sobre si mesmo até virar um ponto. Elias observou as ferramentas espalhadas, engrenagens do tamanho de unhas, molas retorcidas como serpentes petrificadas, e um pequeno frasco de vidro cheio de um líquido escuro que parecia absorver a luz. O relojoeiro pegou o frasco e o agitou levemente. Dentro, algo pulsava, lento, como um coração cansado. A 16ª disciplina, disse o velho, finalmente virando-se para eles. Seus olhos, leitosos e opacos, pareciam ver através deles, não para eles. Não é sobre dominar o tempo. É sobre deixá-lo dominar você. Liora estremeceu. Elias sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras sendo colocadas uma a uma sobre seu peito. O relojoeiro pegou o relógio e o abriu com um gesto rápido, expondo suas entranhas. Dentro, onde deveria estar o mecanismo, havia apenas um espaço vazio, liso como osso polido. Cada um desses relógios no mosteiro marca uma vida, continuou o velho. Uma vida que tentou segurar o tempo com as duas mãos. Mas este aqui, ele tocou o vidro rachado, este aqui marcou o momento em que alguém solitou. Elias lembrou-se do bilhete. Quando, finalmente, paramos de buscar. O relojoeiro pegou uma agulha fina e mergulhou-a no frasco. Quando a retirou, uma gota do líquido escuro pingou sobre a engrenagem central do relógio. O metal chiou, como se estivesse vivo. O que você está fazendo? Liora perguntou, mas sua voz soou distante, como se já soubesse a resposta. Consertando, disse o relojoeiro. Ou desconcertando. Depende de como você olha. O ponteiro dos segundos começou a girar, primeiro devagar, depois mais rápido, até que se soltou do eixo e caiu dentro do mecanismo com um tinido seco. O relógio emitiu um último suspiro mecânico e, então, silenciou. O mostrador ficou branco, sem marcas, sem números. Uma tela em branco. Lá fora, os sinos do mosteiro voltaram a badalar, mas desta vez não era um chamado. Era um eco, como se o som estivesse voltando de um lugar onde o tempo não existia. O relojoeiro fechou o relógio com um clique e o empurrou sobre a mesa na direção deles. Leve-o, disse. Mas não o abra. Alguns vazios são melhores quando não os olhamos diretamente. Elias pegou o relógio. Era mais leve do que antes, como se algo tivesse sido retirado dele ou como se algo tivesse sido devolvido. Quando saíram, a cabana já não estava mais lá. No seu lugar, apenas um círculo de pedras coberto por musgo, e no centro, uma única flor negra, suas pétalas tão escuras que pareciam sugar a luz. O caminho de volta a Vailís era mais longo do que a ida. Ou talvez fosse apenas a sensação de que cada passo os levava não para frente, mas para dentro. Quando chegaram à praça central, encontraram os moradores reunidos em torno dos 15 relógios do mosteiro. Alguns choravam. Outros riam baixinho, como se tivessem ouvido uma piada que só eles entendiam. Os ponteiros de todos os relógios haviam parado à meia-noite. Irmão Thomas estava no meio da multidão, mas não era mais Irmão Thomas. Seu hábito estava rasgado nas costuras, e sob ele vestia roupas comuns, desgastadas pelo tempo. Seu rosto era o mesmo, mas mais jovem, como se anos tivessem sido desfeitos. Ele seguiu Elias com os olhos e sorriu um sorriso que não era de alívio, nem de vitória, mas de alguém que finalmente pôde tirar as luvas depois de um longo inverno.
Você entende agora? Perguntou, embora não fosse uma pergunta. Elias olhou para o relógio em suas mãos. O mostrador vazio refletia seu próprio rosto, distorcido, como se estivesse sendo puxado para dentro do vidro. Não, respondeu. Mas acho que isso não importa. Thomas riu, um som quente e rouco, e estendeu a mão. Dentro dela, havia uma chave de ferro, antiga e coberta de runas que Elias não conseguia ler. A 16ª disciplina não é um fim, disse Thomas. É uma porta. E toda porta precisa de uma chave. Elias pegou a chave. Ela estava fria, mas não gelada. Não queimava, mas havia nela uma espécie de calor latente, como de um corpo que só agora começava a esquentar depois de muito tempo no frio. Ao longe, os sinos pararam. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de algo que ainda não tinha nome. Liora segurou o braço de Elias, e juntos eles olharam para o mosteiro. As paredes de pedra, antes cinzentas e desgastadas, agora brilhavam com uma luz pálida, como se algo dentro delas estivesse acordando. Elias respirou fundo. Não havia mais pressa. Não havia mais relógios. Havia apenas o próximo passo, e o próximo até que, eventualmente, até isso deixaria de importar. A chave se ajustou à palma de Elias como se sempre tivesse pertencido a ele. Não havia ranhuras nem ornamentos em sua superfície lisa, apenas um peso sutil, como o de uma promessa ainda não cumprida. Thomas observava-os com uma calma que não era serenidade, mas algo mais antigo, uma paciência esculpida em séculos de espera. Não é uma chave para abrir, murmurou Liora, os dedos trêmulos roçando o metal. É para ser aberta. Elias não respondeu. Ele sabia. Desde o momento em que a tocará, uma corrente de imagens fragmentadas percorrera sua mente, portas que não eram portas, corredores que se dobravam sobre si mesmos, e uma voz, não uma voz, um eco, que sussurrava coisas em uma língua que seu corpo compreendia, mas sua mente não conseguia reter. Era como lembrar de um sonho ao acordar, a certeza de que algo havia sido dito, e a frustração de não poder repetir as palavras. O mosteiro exalava agora um aroma de terra úmida e ozônio, como se o ar estivesse carregado de uma tempestade que nunca cairia. As pedras, antes inertes, pulsavam com uma luz intermitente, ritmada como uma respiração. Liora apertou os lábios. Eles estão vendo, disse ela. Elias não precisou perguntar quem. Sentia-os também, os que haviam passado por ali antes, os que haviam falhado, os que haviam escolhido não prosseguir. Suas presenças eram sombras nas bordas da visão, figuras que se moviam apenas quando não olhadas diretamente. Não eram fantasmas. Eram testemunhas. Thomas avançou até a porta principal do mosteiro, que agora se erguia aberta sem que ninguém a tivesse tocado. Dentro, a escadaria em espiral, que eles haviam subido e descido incontáveis vezes, parecia estender-se não para cima ou para baixo, mas para dentro, como se o próprio espaço se dobrasse em torno dela. A 16ª disciplina não é aprendida, disse Thomas, sem se virar. É lembrada. Elias sentiu o peso da chave aumentar em sua mão. Não era uma carga física, mas uma responsabilidade, como segurar o fio de uma história que poderia desmanchar-se se puxado com força demais. Liora respirou fundo, e o som foi quase um soluço. E se a gente não quiser lembrar? Perguntou ela. Thomas sorriu, um gesto tão breve que poderia ter sido imaginado. Então vocês já sabem a resposta. O primeiro degrau rangeu sob o pé de Elias, não com um som de madeira envelhecida, mas como um acorde musical desdobrando-se no ar. A escada não os levava a lugar algum. Ela os desfazia, camada por camada, como cascas de uma cebola sendo descascadas com cuidado excessivo. Elias viu, por um instante, seu próprio rosto refletido nos degraus, não como era agora, mas como havia sido em outros tempos, em outras vidas, com outros nomes. Liora emitiu um som abafado, e ele soube que ela via o mesmo. Não olhe para trás, sussurrou Thomas, embora sua voz já não vinha de trás deles, nem de frente, nem de nenhum lugar reconhecível. O que foi deixado para trás não é mais seu. Elias fechou os olhos. A chave queimava agora, não com fogo, mas com uma claridade cegante, como se estivesse derretendo não o metal, mas as fronteiras do que ele acreditava ser real. Quando os abriu novamente, não estavam mais na escada. Estavam em um corredor sem paredes. Ou melhor,
as paredes existiam, mas não eram sólidas. Eram feitas de memória, camadas sobrepostas de momentos que não pertenciam apenas a eles. Elias viu mãos suas? De outro? Traçando símbolos no ar, símbolos que se dissolviam em fumaça assim que completados. Ouviu risos, choros, gritos abafados, todos ecoando de um lugar que não era tempo nem espaço, mas algo entre os dois. Aqui, disse Liora, e sua voz soou distorcida, como se falasse através de água. Aqui é onde a gente escolhe. No centro do corredor, onde o chão deveria estar, havia um vazio em forma de espiral. Não era um buraco. Era um convite. Elias olhou para a chave. Ela não era mais uma chave. Era uma pergunta. E ele, finalmente, conhecia a resposta. O peso das respostas. O vazio em espiral pulsava como um coração cansado. Elias sentiu o peso da chave e agora uma pergunta queimar em sua palma. Não era dor física, mas a sensação de algo se desdobrando dentro dele, como páginas de um livro que nunca havia sido lido, mas que sempre esteve ali, esperando. O que você quer salvar? A voz não veio de Liora. Não veio de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Era a voz do corredor, das memórias que se agitavam nas paredes translúcidas. Elias viu, por um instante, o rosto de sua mãe, jovem, antes de tudo ruir. Viu o sorriso de um estranho em uma estação de trem, décadas atrás, um sorriso que havia mudado o curso de uma vida que não era a sua. Viu Liora, pequena, segurando uma boneca de pano enquanto uma sombra se estendia sobre ela, uma sombra que ele reconheceu, porque também a carregava. Não é sobre escolher o que, murmurou Liora, como se adivinhasse seus pensamentos. É sobre escolher como. Ela estendeu a mão, não para pegar a chave, mas para tocar o vazio. Seus dedos afundaram na escuridão como em água, e por um segundo, Elias viu reflexos, ela em outra vida, outra versão de si mesma, vestindo roupas que não conhecia, falando com pessoas que nunca existiram. Então, a imagem se dissolveu, substituída por algo pior, ela desaparecendo, como fumaça ao vento. Cada caminho que a gente não toma, continuou Liora, puxando a mão de volta com um arrepio, é um fantasma. E eles estão todos aqui. Elias olhou para a chave. A pergunta não era mais abstrata. Agora, ele via as palavras gravadas nela, como se sempre tivessem estado lá. O que você está disposto a perder? Ele sabia a resposta. Sempre soube. Tudo o disse, e sua voz não tremeu. A chave se desfez em suas mãos, não em pó, mas em fios de luz que se enrolaram em seus pulsos, subindo pelos braços como veias de ouro. O corredor estremeceu. As memórias nas paredes começaram a se soltar, flutuando como folhas mortas antes de um incêndio. Algumas se queimaram no ar. Outras caíram no vazio e foram engolidas sem um som. Liora olhou com algo entre admiração e luto. Você não entende, sussurrou ela. Não é só seu tudo. Elias sentiu, então, o peso real da escolha. Não era sobre ele. Nunca havia sido. A chave não era sua, nem de Liora. Pertencia a algo maior, a um acordo antigo, a uma dívida que nenhum dos dois havia contraído, mas que herdaram como um fardo silencioso. Eu sei, respondeu. Ele deu um passo à frente e deixou que a espiral puxasse. O outro lado da espiral. Não houve queda. Não houve escuridão. Houve, em vez disso, um desdobramento como se Elias estivesse sendo costurado de volta em um tecido que havia sido rasgado há muito tempo. Quando abriu os olhos, estava em um quarto que não reconheceu. As paredes eram de madeira clara, o ar cheirava a chuva recente. Uma janela aberta deixava entrar o som de crianças brincando na rua. Ele se sentou, confuso, e viu suas mãos mais jovens, sem cicatrizes. No espelho sobre a cômoda, refletia um rosto que era seu, mas não completamente. Os olhos eram os mesmos, mas a expressão era leve, como se nunca tivesse carregado nada pesado. Você voltou. Elias se virou. Liora estava na porta, também diferente. Seu cabelo era mais longo, os olhos menos cansados. Ela usava um vestido simples, azul claro, e segurava um livro nas mãos. Onde estamos? Perguntou ele, embora já soubesse. Em casa, respondeu ela, sorrindo de um jeito que ele nunca havia visto antes.
Ou pelo menos, em uma casa. Elias se levantou, sentindo o chão sólido sob seus pés. Andou até a janela e olhou para fora. A rua era familiar e estranha ao mesmo tempo, como um sonho que se repete com pequenas variações. Viu uma mulher passando com uma cesta de pão, viu um homem consertando um relógio na calçada. Viu, no fim da rua, uma figura encapuzada observando-o. Quando pisou os olhos, a figura desapareceu. Eles ainda estão aqui, disse Liora, como se lesse seus pensamentos. Sempre estarão. Mas agora a gente escolheu como vivemos com eles. Elias assentiu. Sabia que não era um final. Era um começo que havia custado tudo o que eles tinham, mas que, de alguma forma, valerá a pena. E a chave? Perguntou. Liora abriu a mão. Dentro dela, brilhava um pequeno fragmento de metal, não maior que uma unha. Não era mais uma chave. Não era mais uma pergunta. Era uma lembrança. Ela fechou os dedos sobre ele e sorriu. A gente não precisa mais dela. E, pela primeira vez em muito tempo, Elias acreditou nisso.